Cara, qual é a sua rota favorita? Cara, eu gosto muito de Heavensfell. Tá, eu não imaginava, sendo bem honesto, eu não imaginava. Eu achei que você ia falar Limited Blade Works. Não, eu Ok. gosto de Heavensfell. Eu acho que realmente o BW. Não, o BW não. Ah, é difícil. Eu acho que Heaven's Feel é a minha favorita, apesar de eu gostar muito de UBW. A verdade é que eu gosto das três. É. É, eu também, claro, né? E o que mais me impressiona, na verdade, é que, assim como o Tsukimi, por exemplo, o Naso ele fez essas três rotas, cada uma delas com elementos muito diferentes, mas ainda assim houveram tantas possibilidades de coisas que o Naso ainda queria poder colocar, outros caminhos, outras rotas, literalmente, que a gente nunca vai vir à luz, né? Que elas nunca viram à luz, melhor dizendo. A gente não sabe o que elas poderiam trabalhar e como a história poderia seguir. Então eu pensei que outros personagens poderiam, ou melhor dizendo, até mereciam de fato receber uma rota própria. Cara, falando dos, entre muitas aspas, oficiais que mereciam, temos a Ilia, né, por exemplo. Que Sim, o próprio Naso confirmou que era suposto ter uma rota dela. perfeitamente. Mas por conta do tempo, da duração lá, acho que se eu não me engano, eles estavam num processo de roteiro lá pra 2002. Ele confirmou que ele percebeu que não ia ter muito tempo e nem orçamento pra fazer uma rota adicional. Sim. Como aconteceu em Tsukihime, né, que tiveram 5 rotas. Esse tipo de dificuldade de produção acaba afetando qualquer tipo de desenvolvedor. É normal, né, de se imaginar acontecendo. E é justamente por isso, caramba, imagina se Fate Stay Night tivesse tido mais um ano ou dois, talvez, de tempo. Será que eles conseguiriam lançar mais uma rota? Pode ser, mas talvez eles pudessem ter perdido também o tempo de lançamento do jogo, porque Uhum, querendo ou não, o começo dos anos 2000 foram o auge das visual novels, né? com certeza. E talvez se eles tivessem demorado muito mais, talvez eles tinham perdido esse time. Acho que nem só o começo do ano 2000, mas todos os anos 2000, né? Mas é aquilo, né? A gente sabe que as razões, a principal razão pela qual tanto Tsukihime e Fate era um doujin mais 18 é por conta do público, né? O mercado das visual novels exigia isso, exigia ter esse tipo de conteúdo para que você conseguisse ganhar mais notoriedade. Porque, querendo ou não, a rapaziada começava a jogar por conta disso, né? Não vamos ser desonestos. É, claro. Mas enfim, então a gente teria, né, de fato, como você falou, a gente teria uma rota da Ilia. Provavelmente o que a gente consegue imaginar assim na nossa cabeça é que seria uma rota muito parecida com Heaven's Feel nos desenvolvimentos envolvendo a Ilia, né? Se eu não me engano, tem uma coisa, seria semelhante a Tsukihime. Fate seria separado por Fate Stay Night e Fate, entre aspas, Other Night, onde teria uma outra separação, um outro núcleo de história que abrigaria tanto Heavensfell quanto a Rota da Ilia. Enquanto a Caraca. Rota da Artúria e a Rota E da Arinha, da. o BW, Aham. seria o Stay Night. Caraca, ou pior que eu já ouvi essa nomenclatura, mas eu realmente não lembrava do que era. Papo reto. E fora isso, né? Que a gente teria também a Mesh Prototype, esqueci o nome dela. Tá ligado na Mesh Prototype? Mesh Prototype? Sim, como assim dizer, os early developments, por assim dizer, de Fate Stay Night, nós teríamos uma outra heroína, uma quinta heroína, um personagem totalmente original, que seria justamente a Mesh Prototype, chamada de Tachie. Se você for ver aí depois, cara, é realmente assim a Mesh de cabelo preto. É a Mesh Alter. Literalmente, Mesh Alter. Pensa Mesh e imagina um Alter estereotipado. É a Tachie. E ela ia estar no lugar do Kojiro. Damn. A Tati, ela de fato ia ser uma serva da classe Shielder, né? A classe Shielder ia existir e já é algo imaginado desde Fate Stay Night, né? Ela também seria influenciada, possuída, ou o que seja, né? Isso nós não deu muito detalhe, com o Galahad. Então o Galahad já era pensado desde aquela época, tanto que a ideia por trás da rota da Tati é que não chegou, infelizmente, a nem sair do Early Development do jogo, né? Do desenvolvimento inicial do jogo, era que fosse um confronto entre o Galahad e o Rei Arthur, né, em busca do Santo Graal e tudo mais. As duas lutando uma contra a outra e depois lutando uma junto da outra. E ela acabaria pegando o papel que posteriormente passou a ser do Kojiro, né? Ela seria a guardiã lá do Templo Ryudo. Oh, que legal, não conhecia ela.
Então é muito interessante, cara. Tipo, você consegue imaginar. Porque assim, o Kojiro, ele é muito importante pra Stay Night, porque ele é um dos maiores confrontos da Artúria. E aí você imaginar que um dos maiores confrontos da Artúria poderia ser contra um dos antigos cavaleiros dela. Pô, muito da hora, né? Assim como foi em Fate Zero depois. Semelhante com o Fate Zero, né? Mas legal. Cara, também tem aquela história da rota do Shinji, né? Ai, meu Deus! Assim, o famoso Wakame Paradise. A famosíssima rota do Shinji. Exatamente. Cara, você acha que merecia, mano? Cara, eu acho que seria interessante ver uma faceta do Shiro um pouco mais vilanesca. Talvez nessa rota poderia ser explorado um pouco mais disso, né? É, porque o ponto de divergência dessa rota seria justamente aquele momento na Rota Fate, um tempinho antes da gente acabar enfrentando a Medusa e tirar o Shinji da guerra, teria uma convergência, uma diferença, né, uma divergência, melhor dizendo, no momento em que o Shinji pergunta se a gente quer se unir a ele. E, bom, se a gente fala sim, pronto, entramos na Rota do Shinji. Cara, eu acho que se fosse seguir essa parte da rota mesmo, eu acho que não teria como o Shiro não caminhar por esse lado mais egoísta, sabe? Uhum. Acho que ele realmente acabaria seguindo pelo caminho mais próximo possível do Kiritsugo, do ponto de vista dos ideais dele, sendo muito mais frio, sendo muito mais inflexível e não maleável, né, com seus ideais e tal. E seria muito interessante de ver isso, não só o desenvolvimento no Shiro, mas como isso afetaria os outros personagens da rota, como afetaria a Artúria, por exemplo. Né? Especialmente a Artúria vindo a saber que ele é filho do Kiritsugo, eu acho que realmente traria uns negócios bem da hora ali. Ela perceberia que filho de Kiritsugo, Kiritsugozinho é, né? Exatamente. Então eu acho que seria uma rota que acabaria seguindo mais do caminho de Heaven's Feel, porque eu tenho certeza que a gente acabaria explorando mais dos Matô, da história das famílias, e enquanto a gente ia vendo mais da amizade do Shiro e o Shinji. Eu não acho que nós teríamos de fato um romance entre os dois. Não. O romance ele seria com a Sakura, ou sei lá, Medusa, mas ainda acho difícil. Talvez nem tivesse romance. Talvez nem tivesse. Mas ainda assim seria muito interessante de ver. Eu acho que merecíamos ter o Wakame Paradise. Merecíamos. E eu acho que o Shinji também é um personagem que merece um pouco mais de exploração, né? Porque fora Fate teve um pouco do extra e nunca mais, né? Diria que sim. Eu diria que sim. Mudando um pouco, nós ainda temos informações também sobre, acredite ou não, uma rota da Medeia. É verdade. Pois é. Todas as coisas que a gente está conversando aqui são todas informações oficiais concedidas pelo Naso na enciclopédia do Fate Side Material, que foi meio que um guiazinho caramba, né? Um negócio gigantesco. Um guia contando coisas extras de Stay Night, de períodos de bastidores, pré-produção e por aí vai. Também perfis dos personagens. Um grande databook, né? Eu acho que foi o primeiro grande databook de Fate Stay Night que saiu. E o Naso ele relata essas coisas, né? E uma dessas coisas ele fala que é justamente que estava nos planos iniciais ter uma rota da Medeia. Mas enquanto a rota do Shinji, o que poderia ser a rota do Shinji... Que inclusive tem até um easter egg no próprio Real Tanua, que você pode acessar o que seria a rota do Shinji, né? Que é justamente esse ponto de divergência, né? Que você aceita Sim. e tal. Enfim... Elementos que estariam presentes na rota da Ilia e na possível rota do Shinji, todos eles praticamente são jogados não só em BW, mas especialmente em Heaven's Feel. Por exemplo, a gente consegue imaginar com perfeição, né? Tipo, um dos finais da rota da Ilia sendo o sacrifício dela no final de Heaven's Feel. Então isso também a gente imagina como as outras rotas, por consequência da existência dessas que foram apagadas depois, teriam sido diferentes. Heaven's Feel em especial... Eu acho que assim, muita coisa ia ser diferente, muita coisa ia mudar. Bastante coisa ia mudar em Heaven's Feel. Até porque Heaven's Feel é a maior rota. Então se a gente tirasse os elementos de lá, né? Enfim, dá pra contar bastante história. Mas de qualquer forma, diferente dessas outras duas, a rota da Medeia foi completamente apagada. A gente não tem elementos, não tem usos, elementos de roteiro ali de personagem que foram pensados pra uma rota da Medeia, mas acabaram ainda entrando no jogo final, só não uma rota separada, não. A Rota da Medeia realmente foi completamente esquecida. Não, e vamos lá, olhando para os personagens em si, quem merece ter uma rota, né? A Ilia, é um personagem muito importante pra Fate. Muito bom, inclusive. Mas ela teve esses lapsos de destaque, tanto em Heaven's Fell, tanto no Kaleid, né? Que ela recebeu meio que um anime só pra... Ela recebeu um spin-off só pra ela. Então, beleza. Ela teve certo destaque e tal... O Shinji já falou, teve o protótipo da Mesh também, né, que teve o Fate Go.
Mas e a Medeia? Ela nunca teve tanto destaque assim, nem em Fate Go em nenhum lugar. É. Então, cara, eu acho que a Medeia é subestimada. Ela tem muitos fãs, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E são os fãs que nunca recebem nada. Pra botar isso em perspectiva, na primeira votação de popularidade feita de Stay Night, em 2004 mesmo, a Medea ficou em 10º lugar. 10º personagem mais popular. 10º lugar é bastante, mano. É bastante. Mas em que cenário seria possível que o Shiro chegasse na rota da Medeia? Esse é o complicado, né? Esse é o ponto mais difícil. Porque todas as rotas, as 3 rotas principais que nós temos no jogo final, elas se divergem, apesar de ter alguns diálogos diferentes no comecinho, elas se divergem a partir do dia 2 pro dia 3, que é no encontro lá da igreja com o Heracles e a Ilia. Inclusive, quanto a isso, foi dito pelo Naso que a rota da Ilia seria acessada depois de você jogar Heaven's Feel, no 9º dia, que é aquele dia onde o Shiro ele tem que escolher entre ser o herói da justiça e salvar Sakura, salvar o mundo ou salvar Sakura, haveria, depois de você jogar Heaven's Feel, uma terceira opção que é salvar Ilia. E aí você iria pra rota dela. Muito legal. Enfim. Só que a gente tem um problema, porque as rotas se divergem no dia 3, quando a gente encontra com a Ilia e o Heracles. Só que no dia 3, a Medeia já tá com o Soichiro, e é dito que ela se apaixona por ele quase que em primeira vista. Então, teria que ser feita uma mudança muito significativa nos momentos iniciais do jogo, porque no dia 3 ela já tá com o Soichiro, e no dia 1 ela é onde ela corta a ligação com o mestre original dela. Então, cara, como que você acha que dá pra juntar esses dois? Cara, eu consigo imaginar pelo menos 2 cenários. O primeiro seria que Arena luta contra o Heracles depois da igreja, comece a bifurcação da história, e Arturia perde essa luta logo de cara, e Arturia morre. E aí, nesse meio tempo, a Medeia aparece, e de alguma maneira o Soichiro também morre. E aí, sei lá, o Naso é o gênio e ele daria um jeito de aproximar os dois de alguma maneira. Ou seria uma mudança de história ainda mais drástica, onde mudaria antes. Seria tipo uma rota onde mudaria antes. O que não é tão absurdo de se pensar, porque eu acho que tem exemplos assim de Tsukihime. Bom, eu acho que seria... Olha, seria muito impressionante, seria um pouco trágico, assim, de você ver assim, caramba, Arturia morreu no começo, o Shiro foi um mestre incompetente demais, além da conta, e matou Arturia na luta contra o Heracles. E aí, por conta disso, ele acaba tendo que se envolver com a Medeia, por conta de, sei lá, destino, é o fate, não tem jeito. E aí eles acabam se relacionando e tudo mais, formam um novo contrato, e ele acaba sendo o novo Soichiro dela, né? Ou o que viria a ser o Soichiro, no caso... E assim, cara, pensando, isso tem tudo pra dar muito certo. Você percebe? Não, sim, eu vou chegar lá. Porque qual é o problema da Medeia? A Medeia, ela tem medo de ser traída. E o Shiro seria a pessoa perfeita pra resolver esse problema interno dela. Tipo, o Shiro, ele ia realmente... Eu consigo enxergar um cenário onde ele acabaria tendo uma mudança parecida com o que ele teve em Heaven's Feel, com a Medeia, onde ele seria o herói da justiça para ela, assim como foi com a Sakura. Sim, ele seria um dos primeiros a trazer a confiança da Medeia e talvez também mudar o modus operandi da Medeia, porque a Medeia é muito implacável, Sim. Né? Ela justifica os meios pelos fins. Sim. Então, eu acho que o Shiro viria pra mudar essa coisa dela. Cara, realmente assim, seria muito interessante. O Nazo ele falou que haveria a possibilidade da Medeia acabar sendo meio que, entre aspas, purificada pelo Shiro formando um contrato com ele, ou por conta de alguma circunstância ela acabaria sendo invocada em uma forma mais jovem. Então, para a rota da Medeia, uma das possibilidades também era ter a Medeia Lily. Mas a Medeia Lily é adolescente. Então, justamente, né, entra perfeitamente com a idade do Shiro, porque a Medeia é uma mulher adulta. Ai, chat, a Arturia também é uma mulher adulta de 30 e poucos anos. Sim, mas vocês entenderam, rapaziada. O ponto é, muita coisa poderia ser muito interessante, e eu vou ser honesto. Eu acho que, levando em consideração os dois personagens, a forma como o Shiro age em combate, em comparação com a forma que a Medeia age em combate, como ela opera, eu acho que a Medeia é, de todas as heroínas que ficaram sem rota, a que mais merecia. Eu acho. E também talvez seria a dupla mais forte. Ah, nossa. Se de alguma maneira eles continuam a operar junto com a Totsuka, irmão, Shiro com Unlimited Blade Works bufado por magia da Era dos Deuses, acabou. Tipo assim, qual é a fraqueza das projeções do Emiya? São que são cópias fracas e frágeis.
Imagina se tem uma magia da Era dos Deuses pra bufar essas cópias. Olha, a gente ia ter o Gilgamesh, né, sendo ridiculamente o Gilgamesh realmente perdendo, né? Ele realmente iria perder a luta. Mas é da hora, cara. Esse tipo de coisa realmente é interessante. Quem sabe aí, famosos escritores, degustadores de fanfics, escrevam rotas alternativas de Fate. Escrevam rotas da Medea, da Ilíada, do Shinji, do Issei, da Medusa. Divirtam-se. Acho que pra finalizar, assim, eu consigo imaginar também uma aproximação, não sei se seria o suficiente pra uma rota, mas uma aproximação com a Mitsuzuri. Cara, é absurdo. A Mitsuzuri, eu não sei o que acontece. Mas a Mitsuzuri, ela foi colocada como a 13ª personagem mais popular de Fate Stay Night. Ela não tem um destaque maior em nenhuma rota. Então, não tem mas nada. O pessoal só gosta muito dela. Inclusive o Naso não gosta que ela seja comparada com a Shiki. Mas fazer o quê? É a cara igual, reclama com o Takeuchi. Chique face. Mas assim, você acha que existe alguma chance de alguma dessas rotas existir no futuro? Infelizmente não, cara. Eu acho, assim, extremamente improvável. Talvez daqui uns 15 anos com um remake de Stay Night, se o Naso ainda estiver vivo. Eu guardo uma esperança de que talvez possa existir pelo menos uma rota da Ilia no futuro. Aproveitando que não teria Doujin mais 18. Maybe.